Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Repaginando Eu, né, Yara? Sim. Já estávamos com saudade da gente vir aqui bater um papo gostoso, falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. E hoje o nosso papo vai ser muito interessante porque você que está na busca de um relacionamento ideal, de um relacionamento maravilhoso, a gente vai entender tudo. Será que existe? Será que existe a tampa perfeita para minha panela? É uma coisa que eu encontro ali e aqui, garimpando nos amores que a gente encontra na vida. Mas antes, eu quero dar boas-vindas à minha querida Yara, dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo de novo. Obrigada, e eu quero dizer para você que essa iniciativa da Morada da Consciência é para te ajudar a entender mais como gerir as tuas emoções. Como você pode ser melhor sendo o seu eu profissional, o seu eu intelectual, o seu eu sociável. E tudo isso nós vamos entendendo cada vez mais quando a gente entende sobre nós mesmos, né, Yara? Exato. Yara, agora para te jogar no fogo. Existe o parceiro, o par, o amor perfeito, ideal? Se você encontrar, você me apresenta, tá bom? Também quero. Mas fala pra gente, o que você acredita ou o que você vê por esses anos de experiência que você tem, essa questão Lucas, da busca? Não existe nada ideal. Né? O ideal está longe do real. Porque o ideal é construído segundo as nossas necessidades. Aquela fantasia que eu tenho de suprir todas as minhas carências. Então, quando eu idealizo alguém baseado naquilo que eu preciso, ou seja, baseado nas dores que eu trago. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós vamos aprofundar um pouquinho sobre isso, porque eu achei muito interessante. Então, não existe um parceiro ideal. Existem pessoas reais que podem complementar alguns aspectos meus. E aí termos um bom relacionamento. Mas um relacionamento onde você não vai ter frustrações, decepções, diferenças para serem acertadas, arestas e aspectos que você vai ter que aceitar, não existe. Então, relacionamento é bonito porque ele vai fazer você crescer. Porque tem horas que você tem que colocar limite, tem horas que você tem que aceitar, tem horas que você tem que acolher, tem horas que você tem que se impor. Então, você vai exercitar tantos aspectos seus e vai aprender tanto que eu acho uma pena quando você não se relaciona. Porque você deixa de ter dificuldades, passar por dificuldades. Acho que nenhum relacionamento é fácil, muito menos os afetivos, não são fáceis, mas eles são muito, muito importantes para o seu crescimento. São agregadores para a nossa jornada quanto ser humano, né? Quanto pessoa. Sim, quanto pessoa. Agora você falou uma coisa muito interessante antes, que ninguém vive, agora há pouco, né? Que ninguém vive sem se relacionar, seja afetivo ou não, né? Qual é a tua percepção atual das pessoas nesse momento? Elas estão em uma busca acelerada por se relacionar? Como é que você tem essa percepção? As pessoas estão cada vez mais procurando ou idealizando esse relacionamento perfeito? Sim. Eu vejo duas coisas. Primeiro, um medo maior de se relacionar, especialmente afetivamente. As pessoas estão com medo de se entregar, de se abrir. Então, muita defesa, né? Muita insegurança quanto a como as dores que podem ser sofridas num relacionamento. Então, as pessoas se resguardando muito. Né? E também as pessoas se idealizando muito e idealizando muito o outro em contrapartida. Então, hoje eu vejo um mundo de idealização a respeito de si mesmo muito maior do que antigamente. Eu acho que antes, talvez, dessa
dessa abertura, né, de ter o mundo às suas mãos, tanta informação tão fácil, eu acho que as pessoas lidavam melhor com os seus limites, melhor com o não saber. Hoje parece que todo mundo precisa saber tudo, tem que se mostrar bem para tudo, update em tudo. E isso é impossível, faz com que as pessoas estejam sempre estressadas e muitas vezes mostrando aquilo que não são capazes de fazer. Então, muita superficialidade, muita aparência, que não confere exatamente com o que a pessoa se sente. Porque eu posso mostrar uma coisa e me sentir outra. Isso é a síndrome de impostor que hoje falam, Sim. né? O que é essa síndrome de impostor? Eu vendo uma imagem, mas na realidade eu me sinto diferente disso. Dentro de mim eu sou diferente disso. Então eu tenho sempre a sensação que alguém vai me descobrir. Vai descobrir aquilo que eu sou, que é diferente do que eu mostro. E eu acho que hoje o mundo, ele incentiva muito isso, sabe? Porque as pessoas têm muito medo de não serem aceitas do jeito que são. Quando a gente fala sobre relacionamento, parece que é mais voltado para a mulher e não, né? Todo mundo tem essas características que você falou, né? Todo mundo. Relacionamento é humano. É humano. Então, isso vai acontecer em vários gêneros de relacionamento. É humano. É relacionamento entre pessoas. Você falou agora há pouco uma coisa que me chamou a atenção, que foram as dores, né? Essas dores. O que seriam essas dores? Lucas, todos nós trazemos dores do nosso início de vida. Né? Por quê? Porque quando hoje, adulto, nós olhamos para o nosso passado com a visão de adulto, que nós somos. Só que lá na nossa infância, durante toda a nossa infância, nós olhávamos não com esta experiência, nós olhávamos as situações com aquela experiência infantil, com aquela inocência infantil, aquela inexperiência infantil, e nós interpretávamos as situações. A gente dava um conteúdo a elas, uma interpretação a elas. E a nossa personalidade, as nossas dores, elas estão muito baseadas em como nós interpretamos tudo o que aconteceu na nossa vida, cada momento. Muito mais importante do que aconteceu de fato é como cada pessoa interpretou aquilo que aconteceu na vida dela. Né? Daí que vem os traumas. Trauma não é uma situação que tem necessariamente que ser violentíssima. Não. Trauma pode ser qualquer coisa que foi interpretado pela pessoa como uma dor. E ela registrou e ficou marcado como uma forte dor. Você pode dar alguns exemplos práticos de tipos de trauma? Familiar, talvez? Sim, por exemplo, briga dos pais. Né? Todos os casais brigam. Né? Vamos supor que essa criança, os pais nem brigavam toda hora, mas quando eles brigavam, ela olhava para aquilo com muito medo. Né? Os pais nunca se separaram, mas eles tinham as suas desavenças. Brigavam bastante. Brigavam e tinham suas diferenças. Só que ela via aquilo com muito medo. Isso pode ser um trauma. Porque ela interpretou, na verdade, o casal brigava, tinha seus desentendimentos, mas não tinha grande violência. Mas ela interpretou aquilo com muito medo. Ela interpretou aquilo como uma possibilidade de um risco muito grande. Onde ela se sentia muito ameaçada com aquilo. Tá vendo essa flor aqui? Sim. Ela tem vários
Várias pétalas. Várias pétalas. São vários lados, não é? Nós somos assim. Nós temos vários aspectos nossos. Né? Então tem o aspecto, o Lucas criança, o Lucas mais próximo à adolescência, o Lucas adolescente, o Lucas que estava na faculdade. Nós temos vários eus dentro de nós, de cada fase nossa. Né? E cada eu desse trouxe suas vivências, teve suas vivências. E às vezes esse euzinho aqui da infância carrega dores que vão permeando todo o comportamento das outras fases dela. Então, eu sempre falo que as dores permeiam os nossos comportamentos. As dores que a gente traz de vida, elas vão permeando todas as escolhas que nós fazemos, todas as atitudes que nós temos, todas as defesas que nós temos, os medos. As dores estão lá e estão... É errado dizer que elas estão moldando o destino para onde a gente vai indo? Elas estão conduzindo. E ao seu ponto de vista, isso tem muitos aspectos negativos ou positivos? Tem muitos aspectos difíceis. Por exemplo, eu posso... vamos pegar uma coisa que você trouxe, o dedo podre para escolher um parceiro. Né? Pessoas que falam assim, eu tenho dedo podre para escolher parceiro. Na verdade, não existe esse dedo podre. O que existe? Existem dores sofridas por essa pessoa em momentos, em várias situações da vida dela, que foram moldando a forma que ela vai escolher pessoas, que ela vai sintonizar com essas pessoas, que trazem essas características que, na verdade, ela precisa resolver dentro dela. Nossa, que interessante isso, hein? Então, como que você escolhe? Eu falo assim, interessante, né? Tem milhões de pessoas. Por que aquela mulher ou aquele homem foi te atrair? Você já parou para pensar? É errado eu dizer que é um ciclo vicioso? Eu sempre escolho os mesmos? Ou eu escolho e pego... Você sintonizando com aquela pessoa que tem aquelas características que você precisa enfrentar, que você precisa aprender a lidar com isto, de alguma forma. Nossa, que coisa, né? Parece que... E a gente faz isso de uma forma impulsiva, né? Sem pensar, inconsciente, né? Inconsciente. E aquela pessoa te atrai. Mas é para ser assim? É natural que seja assim. Só que, se você não tiver, se você trouxer essas dores são autônomas, né? Elas estão agindo autonomamente, elas estão também mais inconscientes. A pessoa não pensa, eu vou escolher aquela pessoa que tem as características daquele meu pai que eu preciso resolver. Não vai pensar, isso não é consciente. Mas inconscientemente ela vai plugar aquela pessoa que tem aquelas características que ela precisa ver em si. Na verdade, você não vai fazer nada pelo outro, você vai fazer por você. Eu sempre falo assim, você tem que ver as dificuldades que você tem em lidar com o outro. Então, eu tenho essas dificuldades em lidar com este tipo de pessoa. Né? Por exemplo, vamos trazer um exemplo comum hoje em dia, que é violência. Violência nos relacionamentos, é uma coisa muito comum. Né? Aí, bom, eu tenho dificuldade de colocar limite, eu tenho medo de me colocar, me impor. Medo de se impor. Medo de me impor, medo de dar um basta nesse tipo de comportamento, não é na pessoa. Mas nesse tipo de comportamento, por exemplo, isto eu não quero, isto não dá para mim.
E se você não dominar isto, nossa relação vai ficar inviável. Você não vai fazer o outro entender também que você não quer isso. Né? Isso não dá. É botar um limite mesmo. Porque o outro faz com você aquilo que você permitiu fazer. Ninguém faz o que você não permite. Né? Então, por que você está permitindo chegar nesse ponto? O que faz eu permitir, talvez, ou eu não me colocar à frente e dizer não? Muitas coisas. Para cada pessoa pode... Isso está ligado às dores? Às dores. Cada pessoa tem a sua. Olha que interessante. Cada pessoa pode vir. Por isso que é importante você conhecer as dores que você traz. Porque cada pessoa traz uma dor e aqui pode estar determinando esse tipo de comportamento. Eu não quero magoar o outro, eu não quero perder. Se eu me colocar, eu perco. Né? Por exemplo, isso acontece muito em meninas, principalmente, cujo pai, os pais se separaram e o pai ficou e também não deu atenção para a filha. Sabe? Se separou da mulher e da filha, outra coisa que é comum. Então a menina começa a achar que qualquer coisa que ela vá falar, ela vai ser abandonada. Então ela não pode se colocar, ela tem que aceitar tudo em nome de manter o outro perto. Medo de ser rejeitado, talvez? Medo de ser abandonada mesmo. Ser abandonada. É. Então isso não é do outro, isso é dela. E aí esse medo de se impor só piora a situação. Aí ela não se coloca, aí ela não estabelece limite, aí o outro vai provocando mais e mais e mais, e isso vai virando um círculo vicioso. Então, essas dores estão determinando comportamentos aqui, que você não está podendo. Então, primeiro pare e veja que tipo de dor você traz. Qual é seu medo? Você tem que partir daqui para trás. É mais difícil você ir de trás. Recuperar memórias muito antigas. Então vamos daqui para trás. Primeira pergunta é: por que eu estou agindo assim? Qual o medo que eu tenho? Veja, sempre atrás de um comportamento você pode dizer assim: eu sou muito ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas sempre atrás de qualquer coisa, quem está chefiando lá, o chefe mor de tudo que acontece na gente, chama-se medo. Medo. O medo é o chefe mor aqui que desencadeia várias reações e várias emoções também. Mas aqui está o medo, ele que está chefiando. Então, nós temos que perguntar, quem é o chefe? Que medo eu tenho? Eu estou com medo de quê? E isso acontece em qualquer relacionamento. Seja ele afetivo ou não. Seja ele afetivo ou não. Se eu estou empacando, se a coisa não está andando, se a coisa tá mal, e eu estou aceitando, algum medo eu tenho. Então, começar daqui. Detectar aqui, começar a olhar. Mas eu não sei. Mas fica olhando. Você não precisa saber na hora. O fato de você se perguntar, o fato de você não jogar no outro a questão e trazer para você a questão, começa a te ajudar a ver de outra forma. Porque é muito comum, Lucas, a pessoa chegar, por exemplo, no consultório. Porque ele, porque ela, porque ele, porque ela. Não, pera um pouquinho. Tudo bem, ele, ela. Não. Mas e você nisso? Porque as pessoas colocam como se o outro fosse responsável por aquilo que eu estou sentindo. Não. O outro não é responsável pelo que eu sinto. Eu sou responsável pelo que eu sinto. E pelo que o que eu sinto está baseado em todo o meu histórico de vida. Talvez se eu tivesse outro histórico, eu sentiria diferente. Mas se eu estou sentindo dessa forma, nessa relação, é porque eu tenho o histórico todo. Então, se pergunte, ao invés de colocar a culpa no outro, de responsabilizar o outro pelo que você está sentindo, se pergunta, o que eu estou sentindo?
Por quê? Que medo eu tenho? O que eu estou sentindo aqui? Tente voltar para você. As perguntas vão começar a fazer você entrar no caminho da resposta. Uma boa resposta vem de uma boa pergunta. Escrever, você pode usar todos os meios que te ajudem. Cada pessoa vai ser diferente. Reflexão. Cada pessoa escolhe seu meio. Tem uns que gostam de sentar e ficar pensando, tem outros que escrevem, né? Tem outros que, sei lá, fazem exercício e durante o exercício ficam lá mentalizando. Enfim, você pode usar o recurso que for bom para você. Manter um diário eu acho ótimo para todas as pessoas, porque um diário vai te dando essa autorreflexão. Você vai cada dia parando um pouquinho para refletir como foi meu dia, como eu me comportei, como eu estive em cada coisa. E aí você vai se conhecendo melhor. Isso é uma forma de autocuidado também, né? É. Você falou uma coisa interessante. É interessante a gente olhar para dentro e dizer, olha, hoje... Lembra aquelas pessoas que você falou, né? Que nós somos várias pessoas dentro de uma só. Hoje eu vou cuidar da pessoa, o Lucas criança, né? Como é que funciona isso? Para que você possa passar de uma forma prática para você que está assistindo a gente ali. Eu vou cuidar como? Como é que é isso? Será que eu vou mimar o Lucas criança? De que forma que eu faço isso?